Dados do IBGE apontam que de cada 10 empresas abertas no Brasil, 6 fecham suas portas em até 5 anos. Além dos fatores externos, como a falta de planejamento prévio e desconhecimento do mercado, por exemplo, outras questões internas como habilidades, competências e sentimentos do empreendedor também têm influência direta na taxa de sobrevivência dessas empresas. No Rio em Foco, que começa agora, o autor do livro Matriz Selfie, Fábio Henrique Neri, fala sobre suas descobertas e apresenta uma ferramenta para preparar os empreendedores, focado nas micro e pequenas empresas. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o administrador e escritor Fábio Henrique Neri. Preparar o empreendedor para os desafios de abrir o seu próprio negócio não é uma tarefa fácil. Diversas questões podem influenciar na mortalidade de uma empresa, mas saber lidar com os desafios e exercitar a resiliência talvez sejam fatores fundamentais para garantir a sobrevivência desses empreendimentos. Essa é a proposta do livro Matriz Selfie, lançado pelo Fábio. Fábio, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou a essa ideia do empreendedor, da necessidade do empreendedor olhar para si mesmo. Bem, logo no início do ano, eu tive que finalizar a minha tese de mestrado agora que eu fiz na Universidade de Salamanca. E eu tinha uma grande curiosidade, que era entender um pouco o processo de mortalidade das empresas. E a minha primeira abordagem, a minha primeira proposta para o trabalho de tese era o estudar a descontinuidade das empresas. E aí eu fui pesquisando durante esse tempo todo, quase que 6 meses, quais eram os motivos que causavam a descontinuidade das empresas. E tive uma grata surpresa quando eu comecei a observar que, além do ambiente tributário, logístico, educacional, que envolve o ambiente das empresas e dos negócios, existia uma questão que não era abordada geralmente na comunicação e nas informações que a gente tem da nossa literatura acadêmica. Só faz esse comparativo para a gente. O que você viu que era abordagem recorrente e o que você achou como um caminho alternativo? Bem, uma abordagem recorrente é que as pessoas acham que as empresas fecham pelo excesso de tributos cobrados nos países, que as empresas fecham porque não têm acesso a financiamento, acesso ao crédito, que as empresas fecham porque o mercado é desfavorável. São esses argumentos que a gente encontra muito nesse senso comum. Mas quando eu fui fazer as pesquisas, observei que quando os especialistas vão estudar a verdadeira causa da mortalidade da empresa, eles olham para o empreendedor. Então, o empreendedor, geralmente, não está preparado para assumir aquela responsabilidade de empreender. E aí, quando começa a ocorrer os problemas, ele começa a culpar os fatores externos a ele e à sua empresa. E isso não vai dar em nada, porque se ele não se percebe como a pessoa que precisa melhorar para melhorar a sua empresa, ele não vai corrigir o seu erro.
Esse olhar que você propõe no livro, ele está muito focado no autoconhecimento. E quais são hoje as ferramentas que a gente tem para fazer esse olhar interno, para poder analisar? E quais são os caminhos, na verdade, que você propõe na sua tese? Bem, muitas vezes, isso aí eu constatei nessa pesquisa e na tese, e me fiz uma pergunta: por que isso ainda não foi abordado antes, né? E aí comecei a fazer outras pesquisas e cheguei à conclusão de que as pessoas que prestam serviço a essas pequenas empresas e médias empresas, elas geralmente eles se sentem impedidas de abordar isso com o empreendedor, de colocar o dedo na ferida do empreendedor, com receio de perder o contrato. E o empreendedor, por outro lado, ele também não gosta de ser questionado quanto à sua competência. E aí, o que eu fiz? Eu peguei vários casos no mundo. Tem um pesquisador em Harvard que já tem um trabalho nesse sentido. O que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, para a pessoa ser um bom empreendedor, ele precisa ter essas características. Tem também um trabalho de um pesquisador europeu que também coloca também seu ponto de vista, né? E nós aqui no Brasil também temos pessoas estudando essa matéria que também colocam seus pontos de vista. São mais ou menos em comum. O empreendedor, ele precisa ter um perfil que seja uma pessoa desprovida, uma pessoa que sabe correr o risco, uma pessoa ponderada, uma pessoa que busca oportunidades no mercado. São várias questões que você aborda. E isso é mais ou menos comum entre os países também. O que foi que eu fiz? Eu coloquei isso na matriz, né? Todos os perfis, dividindo ele em 4 partes, mas a gente depois aprofunda isso, e que essa abordagem ela possa ser um auxiliador para aquele profissional que está ajudando o empreendedor a corrigir ou então ajudando a ele tomar uma decisão de montar um negócio. E o empreendedor também, por sua vez, vai ficar mais apto com essa abordagem, porque não existia um canal de comunicação quando se tratava desse assunto, quando se questionava o perfil do empreendedor. Isso ficava muito intuitivo por parte do consultor. De que forma esses modelos hoje que a gente encontra, né, dos heróis, dos destaques, das pessoas que viram assim, o exemplo de cada um dos setores que a gente pode ver na sociedade, atrapalha também essa construção da personalidade do empreendedor, né? Na medida que você olha para aqueles modelos e não consegue se enxergar exatamente daquela forma, ou tenta copiar esses modelos sem entender que houve toda uma trajetória que levou aquela pessoa a atingir aquela posição de destaque. Partindo da educação, veja bem, nós hoje no país temos, eu considero uma educação que nesse ponto ela falha um pouco, porque nós sempre estamos buscando ensinar as pessoas a serem outras pessoas e não se conhecerem e se autoconhecerem. Então, no momento de uma decisão, o que vai pesar são seus valores, são seus conceitos, foi a sua formação, né? E quando você traz isso para uma fase adulta, que você começa a glamorizar o ambiente empresarial, empreendedor, como se fosse um sonho, um mundo da fantasia, que você pudesse realizar ali tudo, né? E que você chegasse com um passo de mágica naquele local e ali resolveria todos os seus problemas.
Eu lembro uma reportagem com o Vic Muniz, um artista muito conceituado, e ele dizia, olha, uma vez me perguntaram se meu sucesso foi um dia para o outro. O que ele tinha feito? Quer dizer, um dia para o outro demorou 20 anos. Entendeu? Então, geralmente, a gente distorce essas mensagens. É uma mensagem de comunicação que coloca os ídolos, né? E isso é muito contestado, né? Porque você motiva as pessoas a seguirem outras, não pelo que ela é, mas pelo que o outro é. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o Fábio Henrique Neri. Identificar qual é o perfil do empreendedor e montar um plano de negócios são 2 grandes passos para quem deseja abrir uma empresa. Mas outras ferramentas podem e devem ser utilizadas para a sobrevivência dela. Em relação a essa questão da aplicabilidade, né? Desenvolver uma ferramenta e poder dizer para aquele empreendedor que ele tem um caminho de autoconhecimento que ele precisa fazer para poder chegar a ter sucesso no seu empreendimento. Como é que foi esse trabalho de chegar a essa ferramenta? Você falou da visita a autores de outros países e pessoas que estudam isso aqui no Brasil, mas como é que você chegou no formato da matriz selfie? O que eu percebi quando eu estava fazendo minhas pesquisas e comparando os modelos de um país com o outro, na maioria dos casos, nossa abordagem é muito parecida com o europeu, com o americano. Estou falando de Ocidente, né? Então, a gente sempre, quando vai fazer uma consulta a uma empresa, nós começamos por um plano de negócio. E esses planos de negócio, em nenhum lugar, eles tratam o empreendedor como deveria ser tratado. Eles tratam o quê? Eles verificam o mercado, verificam os processos, as condições econômica e financeira da empresa, né? E a empresa com o mercado. Mas, em momento algum, eles tratam do empreendedor. E foi nessa lacuna aí, nessa ausência desse questionamento, que eu percebi que a matriz self se encaixaria. Agora, você fala sobre um ponto importante, quer dizer, a sua ferramenta na proposta do livro é para as micro, pequenas e médias empresas. Por que olhar para esse filão? Porque são elas as responsáveis por exemplo, no país, 27% da nossa riqueza é gerada pelas pequenas e médias, micros e pequenas empresas. Quase 60% da mão de obra é absorvida pelas micro e pequenas empresas. 99% das nossas empresas são micro e pequenas empresas. E são elas as que mais morrem. Então, veja bem, no primeiro ano das que nascem, 27% já morrem no primeiro ano. E depois, segundo ano, 37% e terceiro ano, 46%. Entendeu? Então, essa mortalidade é muito alta, porque nós temos consequência nisso, tanto econômica como emocional para as pessoas, né? Elas desacreditam no ambiente de negócio, ao perder, ao fracassar, ao ter um fracasso. Então, isso, você podendo evitar ou minimizando esse problema, você também vai ter um ganho econômico. E outra coisa, o país perde muito com isso. Porque, veja bem, as empresas hoje brasileiras, de acordo com as pesquisas, com a nossa avaliação, são empresas hoje que elas estão defasadas em tecnologia, não aplicam inovação, não qualificam seus funcionários, não são competitivas. E isso aí, fazendo analogia como um plantio na agricultura, você não está preparando a terra. Então, para você ter uma boa colheita,
A primeira coisa que você faz é preparar a terra. Depois você planta, depois você colhe. Nós, brasileiros, não estamos preparando nossa terra. Nossa terra, quem são? Somos nós, pessoas que fazemos as coisas acontecerem nos ambientes de negócios. Você estava falando de Ocidente e Oriente. Há uma frase oriental que diz: se eu sei remar, eu consigo remar qualquer barco. Se eu não consigo remar, não adianta eu mudar de barco. Qual é a visão que você desenvolveu na Matriz Selfie em relação à cultura? Quais são essas diferenças culturais que falam muito mais do empreendedor e dos empreendimentos que o Brasil desenvolve? Bem, eu quis frisar bem essa questão do Ocidente e do Oriente, porque realmente quando a gente vai ver, né, a construção desse hoje empreendedor oriental e ocidental, existe uma grande diferença, né? Nós partimos do princípio que somos muito fortes nas nossas crenças, né? E essa cultura é trazida de fora para dentro, né? E o Oriente é de fora para dentro e o Oriente é de dentro para fora, entendeu? Então a gente acha que tudo que está lá do outro lado vai resolver os nossos problemas. E o ocidental diz, não, eu tenho que resolver o oriental, eu tenho que resolver o meu problema para resolver o problema de fora, né? E dentro de uma cultura ocidental, o que a gente percebe e o que é muito comum a gente olhar e verificar é que as pessoas acham que Deus vai resolver tudo e que ela não precisa fazer a parte dela. Ela está ali esperando que as coisas aconteçam à sua necessidade, ao seu prazer, né? Então existe essa grande diferença. E eu acho que essa grande diferença faz também com que nós nos acomodemos nos nossos lugares e, quando olhar para o outro, olha como papel de vítima e não como protagonista da sua própria vida. Como agente da mudança, né? Como agente da mudança, né? Porque espera que Deus resolva os nossos problemas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu conheço, eu posso, eu faço, eu quero? São essas as perguntas que compõem a Matriz Selfie, de que trata o livro, e que devem ser respondidas pelo empreendedor ao planejar o seu negócio. Em relação, então, entrando agora na Matriz Selfie, que a gente veio falando aqui ao longo do programa, como é que são esses quadrantes? O que eles reúnem e como é que, ao pensar nessas questões, o empreendedor consegue se tornar mais forte para enfrentar os desafios do negócio? Geralmente, nós consultores olhamos para só fatores externos, né? E esse questionamento precisa ser um questionamento simples, que ele possa entender e que também os milhares de consultores no país possam também entender. E aplicar. E aplicar. Porque uma coisa é você elaborar um estudo desse, você criar, construir uma tese, e a coisa mais difícil é de sintetizar e tornar ela simples para poder ser aplicável. E essas quatro questões são justamente as 4 questões da personalidade humana, cada uma buscando, né, uma resposta. Quando ele como ele se sente, né, como ele se vê, como ele vê o outro, né, e como ele responde aos seus questionamentos externos, né. Então, foi nesse ambiente que aí nós teríamos que pegar todo um passado de estudo, de psicologia, de antropologia, de sociologia, e colocar nessa cesta que vai dar nessas quatro dimensões da personalidade humana. E para que esses 4 questionamentos? Para que ele, antes de tomar essa decisão, ou então, quando ele já está com um empreendimento que não está dando certo,
ele possa fazer uma reflexão que coloque ele no contexto e que ele se responsabilize por aquilo. Porque também nós observamos que é muito característico dos empreendedores que dão certo, são aqueles empreendedores que eles assumem a responsabilidade e se sentem protagonistas de suas vidas. E aqueles que não dão certo é aqueles que colocam a culpa nos outros, não absorvem os problemas e se sentem vítimas da sociedade e do ambiente onde ele está. E essas duas posturas, né, perante a vida definem muita coisa. E a gente fazendo esse questionamento, essa abordagem, a gente traz um pouco eles, né, os empreendedores, para uma reflexão interior. Em que momento você recomenda que seja feita essa matriz? Ela é uma matriz de start, de começo de empreendimento, ou ao longo do processo do empreendedor, do negócio dele, isso pode ser aplicado? Ela seria uma matriz para ser aplicada todos os anos, ou no início do negócio, ou no meio do negócio, ou ao longo do tempo. Por quê? Porque nós mudamos nossas características de acordo com a nossa maturidade, as nossas vivências, as nossas experiências. Nós vamos transformando o que nós somos, né? E o mundo também está em grande transformação. E uma das nossas características também que é primordial para esse ambiente é o líder adaptativo. Ele vai se adaptando aos novos conceitos, às novas tecnologias, às novas culturas, porque senão ele fica para trás. Então, essa matriz é como se fosse uma análise que você faria durante sua vida, ao longo do tempo, porque vai mudando também suas características e você vai se percebendo perante a sua empresa como você está se comportando. Nem sempre é muito fácil, né? E a gente vem falando disso ao longo do programa, assumir que o erro pode estar na gente, no próprio empreendedor ou na ideia que se tinha de como atingir aquele objetivo. Quais são as características que esse empreendedor precisa de repente desenvolver ou competências para poder fazer esse caminho ser mais fácil, para ele poder se colocar nesse local de ser o agente da mudança? Eu gostaria de começar essa resposta falando um pouco da cultura, porque esse domingo saiu uma matéria no jornal onde dizia: os impostos são a maior causa de nós não estarmos bem situados nos nossos ambientes de negócio, né? Então, aí você já viu que se tem uma cultura de vítima, de que são os impostos, são não sei o quê, e é o governo, é não sei o quê e tal, e você tira essa responsabilidade, né, do empreendedor. E ao assumir o meu erro, eu disse: não, sou eu que preciso, porque aquilo precisa ser visto no início do planejamento. O imposto, eu sei que eu tenho que pagar o imposto. O Estado precisa daquele imposto. E se isso fosse verdade, se a baixa carga tributária fosse condição de ter boas empresas, a África não estava desse jeito, porque lá você quase não paga imposto. Mas, no entanto, você não tem as melhores empresas lá. E nem as infraestruturas necessárias para o governo poder colocar em prática. Se você comparar os países que você mais paga impostos, são os que mais têm empresas qualificadas e desempenham papéis mundiais. Entendeu? E, então isso aí não é uma realidade, é um senso comum que se criou e que se repete. Né? E que se repete. E a questão é, nós temos que quebrar isso, né? E o discurso nós temos que assumir nossas responsabilidades, né? Como cidadão
que paga os seus impostos, que comete erros, mas que pode aprender, porque só assim você vai ser um bom empreendedor. Eu sempre olha, quando a pessoa quer ser médica, ela sabe que vai estudar muito, que vai ter que trabalhar muito para exercer a sua profissão. Engenheiro da mesma forma, advogado da mesma forma. Porque o empresário não tem esse senso comum. Porque o empresário ele tem que ser nato, intuitivo. Ele já nasceu sendo empresário? Não. Hoje o mundo precisa de técnicas para você aplicar nos seus negócios, para você poder desenvolver. E isso é em qualquer profissão. Com certeza o seu livro, né, e o desenho dessa matriz não é só para o empreendedor nem para as pequenas e médias empresas. Pode ser um bom exercício para cada cidadão fazer em diversas frentes. Bem, antes de acabar o programa, eu queria fazer uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Como compra o seu livro? Qual editora? Como acessar? É da maneira mais fácil que existe hoje. Vá na internet, acesse a Amazon, ela está lá disponível em e-book e em capa dura. Maravilha, então não perca a chance. E obrigada, Fábio, e obrigada a você, telespectador. Já foi lá no nosso canal no YouTube? Então não perde tempo e assina logo o nosso canal. O link é esse que aparece aí na sua tela. Pode mandar também suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.